Então, como eu te deixei antes do intervalo, como é que se lida com essa questão alérgica, essa questão dos micro-organismos nos ar-condicionados? De forma geral, nós temos que entender que o paciente alérgico, e nós médicos chamamos isso de atopia. Esse paciente é um paciente atópico. O que nós temos que dizer disso aí? De forma geral, isso é uma doença genética, isso é uma doença herdada. Normalmente nós temos o pai, a mãe, ou mesmo quando não tem o pai e a mãe, tem alguém na família que tem essa história. Ou que tem uma rinite, ou que tem uma conjuntivite, ou teve muito eczema, que é a doença de pele propriamente dita, ou até asma. Tudo isso é dependente de uma quantidade grande de genes, não é um gene, é uma quantidade grande, um grupo de genes, e que é transmitido de uma pessoa para outra. Então, o pai alérgico, o filho vai ser alérgico, o filho alérgico, o filho do filho vai ser alérgico, e assim sucessivamente. Muitas vezes existe a necessidade do componente genético e do componente ambiental, que verdadeiramente é o que você está fazendo a pergunta. E o componente ambiental começa já precocemente desde o lactente. Porque aquela criança que nasce, ela está num quarto onde tem uma coberta que já tem um pouco de mofo, o travesseiro tem um pouco de mofo, o colchão tem um pouco de mofo, é muito fechada, a parede tem um cheiro forte, o tapete, a cortina, tudo isso faz com que ela entre em contato com esses alergênios. Com essa predisposição genética, ela vai ter sintoma alérgico. Na criança, é muito comum ela ter que se alimentar do aleitamento materno para prevenir isso. Aquela que nós desmamamos precocemente tem mais chance de entrar em contato com esses alergênios, não só respiratório como digestivo, para desenvolver alergia. Então, de forma geral, quem amamenta tem menos alergia, porém continua com o componente genético. Com isso, aos 5 anos, 3 anos, 7 anos, 8 anos, começa a se expor os nossos ambientes, onde está cheio de ácaro, onde tem ácaro, como eu disse, na cama, no tapete, no sofá, na cortina, na própria roupa, no ar-condicionado, e isso vem direto para a nossa via respiratória. Eu tenho um componente genético, eu tenho alergênio, eu vou ter sintoma. Meu nariz vai entupir, vai coçar, vai espirrar, vai fungar, meu olho vai lacrimejar, eu vou ter uma coceira na garganta, uma coceira no ouvido e o meu peito vai chiar. Isso é assim que funciona. Com certeza, no período de mudança climática, que é o fim do nosso verão para a entrada no outono, além da grande quantidade de vírus, começam a aparecer mais alergênios. Nós vivemos num ambiente que no inverno é frio, então nós vivemos num ambiente fechado. Nesse ambiente fechado e úmido cria mofo, cria ácaro, e nós vivemos nesse ambiente e, consequentemente, nós nos estimulamos a ter esse tipo de sintoma. Tem que limpar o ar, não tem jeito nenhum, e nós estamos falando só do pó, nós estamos falando da poeira, nós não estamos falando de micro-organismo, e eu falava com você antes, a respeito de uma bactéria chamada Legionella, que é aspergida no ambiente, nos ar-condicionado, principalmente central, mas tudo que tem a quantidade de umidade, de líquido, ela pode se aspergir e todos nós inalarmos e causar uma doença tremendamente grave e muitas vezes mortal, porque essa bactéria é difícil de achar. Temos que cuidar muito, muito, muito. Durante a tua explanação, tu colocou que nem tudo que chia é asma. Existe alguma briga conceitual sobre o que é asma? Se tinha um conceito bem sólido no passado. Depois alguns colegas teus me disseram que chia já não é mais bronquite, isso é asma. Como é que tu te posiciona nisso aí? Um dos detalhes da gente começar a ficar formado há 26, 28 anos e estar na pneumologia, a gente começa a observar tudo isso que tu está dizendo. Os conceitos se modificam. Aquilo que era definido, perfeito, que não tinha que se mexer, com o passar dos anos, graças a Deus que existem os pesquisadores que fazem isso, a gente acaba modificando muitos conceitos. Não há dúvida, asma é uma doença inflamatória das vias aéreas em que existe um estreitamento desse bando de tubo que nós chamamos de brônquio, que quando eu respiro cai para os dois lados do pulmão. Isso é inflamatório, isso é determinado geneticamente e também do ponto de vista ambiental. Sim, nem tudo que chia é asma,
Porém, abre-se um leque nessas pesquisas em colocar bronquite crônica, bronquite eosinofílica, DPOC, refluxo gastroesofágico, insuficiência cardíaca, que daí o diagnóstico diferencial dessas várias doenças é indispensável para que a gente consiga tratá-la. Não adianta eu começar a tratar como asma se tu tem que melhorar o coração do paciente. Não adianta eu tratar como asma se eu tenho que tratar o refluxo do paciente. Agora, com certeza, a asma é uma doença que o diagnóstico é clínico, conversando com o paciente e através de um exame chamado espirometria que mostra que esse brônquio está fechado. Bom, no consultório da cardiologia, nós prescrevemos muito os bloqueadores da enzima angiotensina, os IECAs, os inibidores da enzima, e beta-bloqueadores, né? Eu me lembro que tempos atrás a gente brincava, tocava receitas, né? Como é que é? Tem pouco paciente no teu consultório, eu vou dar mais remédio, beta-bloqueador e IECA, porque o laboratório da tosse vai se beneficiar, porque vai encher o consultório devido a esses medicamentos. Só que esses medicamentos, você sabe que são fundamentais em determinadas doenças cardíacas, né? Doenças cardiovasculares, tanto na insuficiência cardíaca como na cardiopatia isquêmica. Nós precisamos utilizar e muitas vezes não podemos abrir mãos, né? Hoje já tem beta-bloqueadores que têm menos efeitos colaterais em nível de árvore pulmonar, mas a gente se depara muito com isso. Então, muitas vezes a gente tem que negociar com o pneumologista para que a gente possa utilizar esse medicamento e vocês usam algum broncodilatador. Tu tem essa sensação também dessas duas especialidades, que muitas vezes tem esse conflito? Houve. Como tudo, como eu disse antes, as coisas se modificam. O beta-bloqueador que o pneumologista tinha ojeriza para asma ou para o enfisema, para bronquite crônica, para o DPOC propriamente dito, nós usamos isso hoje. Os cardiologistas nos ensinaram a usar beta-bloqueador para essas doenças. Não só essas, várias outras drogas, principalmente os grandes trials que os cardiologistas fazem e que nós temos uma inveja muito grande, porque nós não temos um grupo tão grande, não fizemos trabalhos dessa forma, também pelas estatinas. Nós sabemos hoje que as estatinas também têm uma grande influência na árvore brônquia, porque tudo nada mais é do que uma doença inflamatória de todo o nosso corpo. Vocês tratam com interesse de melhorar um processo inflamatório próprio de uma artéria, de um vaso, para tentar melhorar, dentre outros motivos. Nós também estamos evoluindo nessa pesquisa para isso. Mas voltando ao beta-bloqueador. Beta-bloqueador é bom para DPOC, é bom para enfisema, é bom para bronquite crônica e não é contraindicado para asma mais. As nossas brigas, outrora, das trocas de paciente, estão diminuindo, porque nós estamos sendo muito mais tranquilos e aceitando mais uma ou outra coisa. Vocês aceitando mais o beta-bloqueador, não tendo tanto medo com uma lesão mais adiante cardiológica, e nós também não tendo mais problemas com isso. A gente pesa muito o risco-benefício e às vezes é melhor que o paciente tenha uma tossezinha pequena que não influencie demais na vida dele do que eu ir contra um medicamento que vai prolongar a vida dele mais 10, mais 20 anos. Ou seja, isso não existe mais. A pneumologia aceita e ainda está querendo começar a usar já. Muito bem, nós vamos para um novo intervalo e o Dr. Rogério estava colocando aqui sobre os beta-bloqueadores. Então, para vocês, espectadores, os beta-bloqueadores mais comuns, o propanolol, o atenolol, metoprolol, nós só não vamos citar aqui os nomes comerciais por uma questão ética. Então, vamos para um intervalo e eu deixaria aqui uma questão para o Dr. Fabra. E a tuberculose, Dr. Fabra, tem nos preocupado que em determinado momento estava sob controle. E hoje se vê que ela voltou a crescer em todo o país, acho que todo o mundo, né? Então eu gostaria que você fizesse algumas considerações.